Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Olha, ontem nós celebramos a despedida de Jesus. É um jeito de falar do mistério bonito da ascensão do Senhor, a sua exaltação gloriosa. Ele disse, olha, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vão, anunciem o evangelho, batizem, ensinem as nações, a todas as pessoas a guardarem aquilo que eu ensinei. Isso, né? E nós celebramos que a despedida de Jesus é uma forma de ele estar presente. Ele vai para permanecer conosco. Interessante esse mistério. Mas se eu não for, não virá a vós o Espírito Santo. Então, é o que nós vamos celebrar justamente no próximo domingo. A vinda do Espírito Santo. A festa de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da ressurreição, o Senhor envia o seu Espírito Santo. Então, é uma celebração muito bonita. Liturgicamente, ela encerra o nosso tempo pascal, mas nós sabemos, a Páscoa é a grande realidade da vida cristã. A vida cristã é pascal, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele é a nossa Páscoa. Esse é o sentido profundo da nossa fé cristã, que é uma fé bíblica e é uma fé que vem do testemunho de pessoas que, cheios de medo, passaram a anunciar esse evangelho, essa boa notícia, ainda que tivessem que pagar alto preço. Mas o preço mais alto de todos já tinha sido pago. O Senhor entregou a sua vida pelo projeto do Pai. Então vejam, o que nós teremos como celebração? Teremos a celebração litúrgica. Existe uma celebração da vigília, mas que nós celebramos normalmente a missa do dia, a missa própria. Então nós vamos falar sobre ela um pouco. E vamos deixar o material, como sempre deixo, o material fala sobre esses textos a que vou fazer referência agora. Então vejam, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Aquele texto em que fala assim, olha, eles receberam o Espírito Santo, está no capítulo 2, né, de Atos, e começaram a falar em línguas estranhas. Mas o mais importante, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar. Calados, antes estavam quietos, tímidos, amedrontados, e com intrepidez começaram a falar. E a gente poderia dizer que, na verdade, o Espírito de Deus começou a falar neles, a partir deles, através deles. Então, essa primeira leitura que é proclamada dos Atos dos Apóstolos, fala dos Atos, é o início da nossa igreja, né? Então, fala sobre isso. Aí, o Atos dos Apóstolos nos pede que a gente cante um salmo que fale sobre isso. Pois bem, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A renovação da face da terra, de todo o mundo, de todas as nações, não tem sentido nenhum se não for a partir de corações renovados. Então, a terra toda há de ser renovada, mas o nosso coração precisa estar renovado. Apenas corações renovados podem testemunhar que Deus renova todas as coisas. Esse é um pouco o espírito, né, do salmo que cantamos. E aí nós temos a opção de escolher como segunda leitura a ser proclamada a primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 12. Assim, olha, Paulo fala, nós fomos batizados em um só corpo para formarmos um só corpo. Nós fomos batizados num único Espírito, é isso, né, que ele fala. Nós fomos batizados num único Espírito para formarmos um só corpo. Nós sabemos que não é fácil, e a gente experimenta na igreja que as ideologias, muitas vezes, tomam lugar da fé. Então, nós que devemos dar testemunho de unidade, embora sejamos diversos, e Paulo falou tanto sobre isso, né? O corpo tem vários membros, mas é um só. E a cabeça é Cristo, né? Então, para nós é importante que esse texto, quando proclamado, nos recorde isso. A nossa grande missão é testemunhar unidade, formarmos um só corpo. Ou então, um outro texto que pode ser escolhido é o capítulo 8 de Romanos, em que fala assim, olha, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Ser filho de Deus, naturalmente, quer dizer, como criatura, todos somos. Mas somente quando nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus é que somos seus filhos e filhas. Por quê? Nós cremos que nós somos filhos e filhas no Cristo. No Filho, nós somos filhos e filhas. É por pura graça de Deus. O Filho único de Deus é Jesus, né? O Verbo eterno. E aí nós temos como evangelho proposto, poderia falar agora sobre a sequência, vou falar daqui a pouquinho, mas nós temos o capítulo 20 de João, em que fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Envio a vós, assim como o Pai me enviou. É aquilo, esses dias atrás, acho que a gente fez essa referência. A missão que nós temos não é outra que Jesus teve, que Jesus assumiu. É a mesma. Porque assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É Jesus que está falando. Agora, qual é a grande dignidade? É procurar cumprir essa missão assim como Jesus cumpriu. Não é? Assim como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Então, Senhor, que a gente tenha a graça, que a gente consiga ser fiel a ponto de, assim como você cumpriu a vontade do Pai, também nós. E aí a gente poderia falar, depois da segunda leitura, nós cantamos a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Então, e segue a sequência, o texto da sequência, que é belíssimo. Eu vou deixar aqui o texto da sequência, mas veja, nós rezamos, pedimos a vinda do Espírito Santo, algo que esse pedido, essa súplica pela vinda do Espírito Santo, porque de fato, se não for pelo Espírito Santo de Deus, desculpa brincar assim, o espírito humano muitas vezes chega a ser espírito de porco. A gente estraga tudo se deixar, se a gente confiar só na nossa iniciativa, na nossa virtude. Meu Deus, tudo é graça, tudo vem das mãos de Deus. Né? Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. A sequência é belíssima assim. Vamos celebrar bem, meu irmão e minha irmã. E aí, depois, na próxima semana, no final, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas nós vamos retomar o chamado tempo comum. Mas depois a gente fala sobre isso. Por hora, vamos guardar desse tempo da Páscoa uma profunda gratidão a Deus. Mais uma vez, Ele nos deu a graça de podermos celebrar a sua Páscoa entre nós. Sejamos fiéis a essa Páscoa do Senhor e nossa. Sejamos fiéis à Páscoa que é Jesus. Feliz Páscoa, meu irmão e minha irmã. Feliz celebração do Espírito Santo de Deus. Feliz celebração de Pentecostes. Paz e bem.